Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli e desembargador Oyama de Moraes. A saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário da área judiciária, secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE, e uma saudação muito especial à nossa assistência. O primeiro julgamento da tarde, colegas, é o recurso 060072492, Parobé, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, o recurso apresentado pela Comissão Provisória do Partido Progressista de Parobé, e eu passo, então, a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, uma saudação especial ao desembargador eleitoral Oyama de Moraes. Essa é a primeira sessão que eu faço com a participação de Vossa Excelência, então uma saudação, seja bem-vindo. Uma saudação ao doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo também todos os servidores da Corte, e uma saudação à nossa audiência. Neste processo, trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou improcedentes pedido do Partido Progressista de Parobé e Partido PSD, Social Democrático, também de Parobé, em AIGE por abuso de poder político e prática de condutas vedadas na campanha eleitoral dos candidatos ao cargo majoritário do município de Parobé, Diego Dalpiva e Alex Luiz de Souza. Basicamente, as condutas que importariam em abuso de poder e condutas vedadas dizem respeito à distribuição de máscaras e a distribuição de móveis para famílias, e que, segundo o entendimento dos investigantes, portaria em abuso de poder político e promoção pessoal, por isso também estaria enquadrado na conduta vedada do artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições e inciso 4 da Lei das Eleições. Parágrafo 10 é que fala da vedação de distribuição gratuita de bens no período eleitoral, e o inciso 4 que fala da promoção pessoal na distribuição gratuita de bens, quando permitida essa distribuição. Acontece o seguinte, em relação, parecer aqui é do doutor Pumes, em relação à questão das máscaras, parece que fica, pelo menos foi o entendimento do juiz, o entendimento aqui do procurador, né, que faz parte do momento, que bom que a prefeitura está distribuindo máscaras. O fato dos candidatos serem candidatos à reeleição não importa em descontinuidade administrativa, a administração continua, a gestão pública continua, né? Então, a entrega das máscaras não importa em qualquer tipo de ilícito. Tampouco se entendeu aqui, o juiz e o próprio Ministério Público, que houve promoção pessoal na entrega dessas máscaras, né? Em relação, e diga-se passagem, o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições, ele veda a distribuição gratuita de bens, salvo a situação de calamidade pública, né, de emergência, e naqueles programas que já estavam em execução no ano anterior, que estavam na lei orçamentária e já estavam em execução no ano anterior. Aqui, nesse caso, ele se enquadra na exceção, evidentemente, aqui do caso da calamidade pública, da urgência, né? Então, não há nenhum ilícito em relação ao parágrafo 10, portanto, também não há nenhum abuso de poder. Em relação à distribuição de imóveis, o que aconteceu, na verdade, é que, e aí também teve uma outra questão que foi uma enchente, o que a prefeitura fez não foi distribuir móveis que ela adquiriu, ela simplesmente criou um programa permitindo que pessoas que querem doar móveis pudessem entregar esses móveis, e esses móveis, então, seriam repassados para as pessoas que estavam necessitando de móveis. Então, como se a prefeitura estivesse, na verdade, intermediando a pessoa que quer doar, né, conectando a pessoa que quer doar com a pessoa que está precisando dos móveis. Então, não existe nem a distribuição de bens da prefeitura que pudesse se falar, né? E, de qualquer maneira, ainda que se entendesse que os bens são da prefeitura, estaria dentro também da mesma exceção que eu mencionei aqui, questão de estado de emergência, aqui, para ser mais preciso, né? Não há vedação nos casos de calamidade pública e estado de emergência, exatamente. E também naqueles programas sociais já autorizados, que não é o caso.
aqui nós estamos falando de calamidade pública e estado de emergência. Então, as duas situações mencionadas, e, como eu referi, também não viu o juízo que houvesse, nessas distribuições, promoção pessoal dos candidatos. Não teria havido promoção pessoal dos candidatos. Então, esse é o nosso entendimento também. Tem uma única ressalva, que também uma menção que o Dr. Pumes faz no parecer aqui, que foi dito, estava distribuindo máscaras, mas a prefeitura gerou aglomeração numa inauguração. Aí menciona o Dr. Pumes. Ressalte-se ainda que, embora se verifique nas imagens relacionadas à peça recursal que houve indevida aglomeração na inauguração de unidade básica de saúde, em 18 de outubro de 2020, o que ocorrera de fato, convocação nas redes sociais por parte do Procurador-Geral do município para a participação de toda a sociedade no evento, tal ato não pode ser imputado aos recorridos, pois praticado por terceiro estranho ao processo e porque não foram trazidas aos autos provas acerca da efetiva participação dos demandados na inauguração da obra. Além disso, trata de matéria não ventilada na inicial, o que torna inviável sua apreciação por esse tribunal, sob pena de violação ao princípio da não surpresa da suspensão de instância. Então, com essas considerações, o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saudando todos os colegas, especialmente aqui o doutor Oyama. Já participamos de uma sessão anterior, mas já expliquei por que eu tinha que estar, minhas manifestações tinham que ser muito resumidas na sessão anterior. Doutor Oyama, é um prazer tê-lo aqui, desembargador eleitoral Oyama. Conheço muito o seu trabalho, sou admirador dele. Não é daquelas criaturas assim, edulcoradas que nós temos, mas é um grande juiz. Então, doutor Oyama, meus sinceros votos de que aqui Vossa Excelência se realize como tem se realizado na sua atividade profissional. E externando também os sentimentos pela perda do irmão que todos nós aqui sentimos e registramos. Uma saudação ao doutor Fábio, que a quem também externo os meus sentimentos, e ao doutor Rogério, e mais aqueles que nos ouvem. E nesse tempo de tanta tristeza, vamos registrar, presidente, algo feliz, algo que nos faz bem. Não é? Temos tempo hoje, a sessão é um pouco mais curta e compensa depois no voto. Hoje é o aniversário da nossa querida secretária, a doutora Gabriela, da Corregedoria Geral da Justiça. A doutora Gabriela procurou esconder esse aniversário, mas eu tenho meus informantes, não é? Quizá ela quis seguir a minha prática, não? Porque no meu aniversário, como sempre faço, eu pedi a ela que trancasse toda e qualquer divulgação sobre o meu aniversário, mas também não fui muito feliz nisso, não adianta, não é? Mas a doutora Gabriela quis também aqui adotar a minha tática, não é? E também não fui muito feliz, porque eu também tenho meus informantes. E vale lembrar aqui um episódio dos mais, o senador Thompson conhece, dos mais pitorescos da nossa história rio-grandense, com o Flores da Cunha. Flores da Cunha era um jogador inveterado. E numa rodada de pôquer, aquele famoso clube Lulu dos Caçadores, ali na Rua da Praia, né? Que hoje é a sede do Museu da Sé. Numa rodada de pôquer, as cartas dele eram terríveis. Não é? E o pessoal começou lá a bater o jogo e tal. Não sei o jogo, não sei jogar pôquer, não sei quais são as cartas melhores. E dali ele colocou na mesa aquelas cartas horrorosas dele. E bateu com a mão em cima, com aquela sua habitual delicadeza, e disse: ganhei. Todo mundo olhou, mas como? Esse é o Farroupilha. E aqui no Rio Grande do Sul é o maior lance. O pessoal teve que engolir, né? Mas um dos jogadores não aceitou muito isso. Na rodada seguinte, ele também veio com umas cartas tristes, né? Jogou e ganhei, Farroupilha. E imediatamente Flores da Cunha bateu a mão em cima da doutora Gabriela. Isso de esconder aniversário é só para o corregedor, não é para a secretária. Presidente, passando ao voto, mas eu desejo aqui à doutora Gabriela a maior felicidade, que ela prossiga com essa energia dela contagiante a todos nós, esse juízo crítico muito seletivo, né? E estendendo esse desejo a ela, àqueles que lhe querem bem, e especialmente
a sua mãe, a quem ela tem uma dedicação emocionante. E passando ao voto, presidente, eu sei que essa hora ela deve estar mais que constrangida, né? Mas passando ao voto, presidente, em suma, são dois, o parecer do doutor Venzon resume tudo, e com aquela acuidade e certeza de sempre. São dois fatos. Um é a distribuição de máscara. Não é bem a questão de ser conduta vedada ou não. A questão é do candidato estar lá se aproveitando do fato para distribuir as máscaras. Né? Mas, lá, essa situação leva aqueles que são envolvidos mais diretamente no combate à pandemia a uma exposição que não se tem, salvo alguma demonstração mais evidente, como afastar. Não é? O ministro da Saúde, ao natural, fica no palanque, não é? O secretário de Saúde e assim por diante. Não é? E no caso aqui, a prova é muito rala em que essa participação do prefeito na distribuição do candidato, nessa distribuição pessoal das máscaras, tenha ido além daquilo que o administrador pode assumir. Não é muito desejável, não é? Eu, se fosse candidato com o meu perfil, eu me escondia nessa hora, deixava que outros o fizessem. Mas também daí a retirar uma conduta vedada é demais. E quanto ao segundo fato, os móveis, realmente foram recebidos, estavam lá no depósito, afetados pela inundação, né? E pode dizer, bom, mas que momento que escolheram para resolver essa situação. Mas também aqui, daí e mais adiante, é um passo que não se pode dar. E quanto a outro evento que houve aglomeração, não, isso não estava lá na inicial e também não se pode imputar a responsabilidade ao candidato. Com o que eu estou desprovendo o recurso. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Não havendo, então, vamos proclamar o resultado. Recurso 060072492 de Parobé. Negar um provimento unânime. O desembargador Armínio lembrou bem, e com justeza, o aniversário da colega da doutora Gabriela, secretária da Corregedoria, com quem eu tive o prazer e a satisfação de trabalhar durante um ano, o período em que estive na Corregedoria. Realmente se trata de uma servidora extremamente qualificada e dedicada ao TRE. Eu, hoje de manhã, então, tive a oportunidade de enviar as felicitações à doutora Gabriela para o seu WhatsApp, desejando a ela muita saúde e muita felicidade nesse momento. Passando, então, ao próximo julgamento, é o 060-004758 de Itaqui, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, recurso apresentado por Régis da Silveira de Leon e Lucinéia Vargas Gomes. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, mandando as saudações. Só gostaria de saber se na minha fala anterior estava cortando ou estava normal assim, o áudio. Estava normal. A do desembargador Armínio que cortou um pouco, mas eu não sei se foi a internet aqui ou foi lá. Não, cortou. A do desembargador Armínio estava cortando, né? Então, eu vou repetir, presidente. Vou repetir. Eu não sabia se era aqui ou aí. Então, eu vou repetir por inteiro com alguns acréscimos. Doutor Venzon. Ok. Nesse caso, trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo juiz eleitoral de Itaqui, que julgou improcedente ação anulatória de convenção partidária, ajuizada por Régis da Silveira de Leon e Lucinéia Vargas Gomes, em face do Movimento Democrático Brasileiro, órgão municipal de Itaqui. Então, teve a convenção agora para as eleições de 2020 e aqui é uma ação anulatória, que foi julgada improcedente. Foram muitas as irregularidades trazidas, em número de 8, e todas elas foram afastadas pelo juízo de maneira bem fundamentada.
Faço aqui apenas um resumo delas aqui. Na primeira irregularidade, os autores sustentaram que, em reunião realizada antes da convenção, a diretoria do partido já teria discutido e deliberado acerca de quem iria concorrer ao cargo de prefeito, elegendo o nome do senhor Regis de Leon como pré-candidato, que é o autor aqui. Ele é que busca a anulação. Ele queria ser candidato a prefeito. E teria sido acertado isso antes da convenção. Só que na convenção saiu diferente, né? O entendimento foi outro, foi no sentido de que não iriam lançar candidato a prefeito, mas sim que eles iriam lançar candidato a vice-prefeito, né? Então, é mencionado aqui, na mesma ocasião, teria sido convencionado, bom, entremente na data da realização da convenção partidária foi anunciada a formação de coligação entre o partido MDB e PL, assim como eleito o nome de outro filiado para concorrer à majoritária municipal e na qualidade de vice-prefeito. Acontece que, obviamente, errado estaria se a gente fosse vincular a uma negociação prévia à decisão da convenção, né? Então, a convenção tem a liberdade, ali que é o momento da decisão. Uma negociata prévia não vincula a convenção, né? Então, nenhuma irregularidade aqui. Segunda irregularidade seria o seguinte: na convenção não haveria sido respeitado o sigilo das votações, já que não existiam cabines indevassáveis no local e os votantes estavam sob os olhares da vice-presidente do partido. Além disso, teria ocorrido abuso do direito de voto, pois o convencional Clóvis Correia teria votado 4 vezes e a pré-candidata Cleir 3 vezes. Bom, foram ouvidas 7 informantes, porque eram vinculados aí às partes, né, assim, e uma testemunha apenas. Testemunha foi um fiscal do diretório regional do partido. Os demais eram pessoas que estavam lá vinculadas ao diretório, à questão municipal, né? Então foram ouvidos como informantes. E foi mencionado o seguinte na sentença, em relação a esse aspecto da votação e esse aspecto do voto, por mais de uma vez, por parte de um convencional. Não se pode ignorar que as pessoas que comparecem à convenção possuem, em geral, inclinação partidária, sendo assim a predominância. Aí ele menciona por que os informantes. A única testemunha compromissada, no entanto, o fiscal indicado pelo órgão regional do partido, proferiu depoimento seguro a indicar a inexistência de vícios na referida convenção. Inclusive, referindo não ser possível afirmar que houve quebra do sigilo de votos, bem como que a convenção foi realizada do mesmo modo que tem sido feito no âmbito partidário. Então, a única pessoa que foi testemunha realmente compromissada, disse que não houve isso, que foi afirmado. E não foi consignado em ata, nada nesse sentido, né? Que foi devassado o sigilo das votações, não teve nenhuma consignação em ata. Tampouco algum tipo de insurgência imediata e tal que fosse. E quanto à questão da possibilidade de voto cumulativo, isso até pode ser questionado, poderia ter sido questionado em outro momento, antes, não no momento da convenção. Ali ela tem uma regra, um regramento, e o regramento tem vigor, tem que ser seguido aquele regramento. Se tivesse sido questionado antes, era uma questão de ser decidido. Há que se analisar, né? Porque realmente a gente fica meio assim, a gente pensa sempre um homem, um voto, né? Mas a verdade é que o estatuto ele prevê o seguinte, nas convenções, artigo 26, prevê o seguinte: entende-se por voto cumulativo dado pelo mesmo convencional credenciado por mais de um título, né? Então, existem convencionais que tenham credenciamento por mais de um motivo, não saberia dizer exatamente qual é o motivo, mas existe uma possibilidade desse voto cumulativo, né? Então, me parece que isso deveria ter sido questionado antes, para estabelecer as regras do jogo, mas estabelecidas as regras do jogo como estavam, já, e quem participou lá não questionou antes, diga-se de passagem, né? Veio questionar somente depois. Então, me parece que, quanto a isso, também não existe irregularidade. Havia previsão estatutária ali dessa votação cumulativa. A terceira irregularidade diz que a secretária-geral do MDB, a senhora Lucinéia, e a secretária adjunta foram arbitrariamente substituídas por terceiros, impedidas de organizar e participar ativamente da convenção. O juiz entendeu que não teve prova disso, e que a presidente do partido, Maria Cândida, esclareceu que Lucinéia não secretariou os atos da convenção por ter infringido disposições do estatuto, tendo sido, inclusive, afastada dos trabalhos. Fora isso, o conjunto probatório demonstra que as 2 pessoas que secretariaram a reunião partidária foram escolhidas por candidatos concorrentes entre si. Então, quem secretariou, terminou secretariando, foi escolhido pelas pessoas que estavam ali disputando. Então, né, não havendo também qualquer registro na ata. Quarto vício: impedimento do senhor Regis de Leon de assinar um livro da ata, que é o autor aqui, né, e que queria ser candidato a prefeito. O livro da ata da convenção e o impedimento de participar do pleito como candidato a vereador, porque ele não tendo conseguido participar como na majoritária, então ele queria ter participado como vereador, teria sido impedido. Mas os próprios apoiadores dele, que devem ter sido ali ouvidos então como informantes, mencionaram que ele se retirou do local da convenção. Depois do resultado da votação da eleição majoritária, que ele não foi escolhido, ele se retirou, permanecendo na frente da Câmara.
Ainda segundo os informantes ouvidos, a única manifestação de que seria candidato a concorrer nas proporcionais teria partido apenas de seus apoiadores. Mas ele tem que se fazer presente, ele vai ter que assinar o livro de ata, ele não pode se ausentar do local se ele pretende ali se candidatar. E ele se ausentou. Então, resta manifesta, está na sentença, né? Manifesta a inexistência de postulação própria do autor, junto à convenção, manifestando sua pretensão ao cargo de vereador. A conclusão que se extrai dos depoimentos. O quinto vício, relacionado à acusação de que teria sido a ata da convenção enviada às pressas e irregularmente à Justiça Eleitoral, obstando qualquer pedido de impugnação. No caso aqui, a resolução do TSE menciona que tem que ser enviada até o dia seguinte a ata da convenção. Então, conforme o entendimento do juízo, no caso, ela foi encaminhada dentro do prazo legal. Dentro do prazo legal. Menciona assim, o próprio autor, munido de todas as possibilidades de se insurgir contra eventuais equívocos ou ilegalidades que porventura observasse, não o fez. Logo, o fato da ata ter sido enviada à Justiça Eleitoral no mesmo dia da sua realização não se amolda a qualquer violação legal. Ao revés, denota sobremaneira cumprimento ao disposto na resolução. Sexta irregularidade. Severa que não se constou na ata da convenção o número total de votantes, respectivamente aquele filiado que estava autorizado a exercer o direito a voto por mais de uma vez, especificando em caso quantas vezes votou. Conforme muito bem exposto pelo Ministério Público, isso está na sentença, exposto pelo Ministério Público Eleitoral, a ata convencional, assim como as cédulas da convenção, foram juntadas aos autos, afigurando-se legíveis e colidentes claramente com o contestado pelos demandantes, ou seja, espancam todos os itens impugnados, caindo por terra o sexto vício. Eles também mencionavam que tinha palavras suprimidas, enfim, e a ata está lá e não teria sido visto nada disso. Quanto à sétima irregularidade, a arguição de que o presidente do partido e candidato a vice-prefeito pela coligação MDB, na tentativa de fazer valer a coligação e a sua candidatura a vice-prefeito, transportou eleitores para o pleito em seu veículo particular, buscando claramente influenciar no resultado do pleito com que desrespeitou. Bom, aqui o que acontece é o seguinte, nós estamos falando de filiados do partido, né? Não se aplica aqui o regramento, a Lei 6.091, seu artigo 10º, que diz é vedado aos candidatos ou órgãos partidários ou a qualquer pessoa o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana. Isso é uma regra para o momento da eleição. Né? Pode-se entender que essa conduta não é adequada, enfim, mas não tem uma vedação a isso. Nós estamos falando do âmbito interno do partido. Né? Então, é uma votação ainda do âmbito interno do partido. Então, não se verificou essa irregularidade. E aqui, a oitava irregularidade seria de que eventuais vícios no edital da convocação e nos registros da ata, pois supostamente o documento convocatório da convenção e o livro da ata não teriam feito menção ao fato de que a reunião foi fracionada, uma realizada no dia 6, outra no dia 9. Então, ele diz que a reunião foi fracionada e que não teria sido mencionado no livro da ata. Aí foi mencionado, o juiz colocou o seguinte, aqui pontua flagrante contradição por parte dos autores, que no primeiro momento se rebelam quanto à entrega imediata, no mesmo dia da solenidade da ata convencional, e em momento posterior lhe surge de que a reunião convencional haveria sido fracionada e não consignada no livro da ata. Não prospera a argumentação. Bom, o juiz entendeu aqui que não estava presente essa irregularidade, o doutor Pumes, que analisou os autos, entendeu que também não se encontrava presente. Né? Então, em virtude disso, entendeu o Ministério Público que a sentença analisou bem, de forma detida, todas as irregularidades alegadas, afastando-as uma a uma, nós estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Então, eu consulto os colegas se alguém deseja se manifestar sobre o voto. Eu vou votar antes, presidente, se me permite. O relator deve se manifestar, presidente. Seria bom. Desculpe, desembargador Silvio. Não, presidente. É a emoção de todos que queremos também cumprimentar a doutora Gabriela. Isso eu acho que sim. A revelação do desembargador Abreu Lima. Então, quero começar antes de saudar os cavalheiros, né, estendendo os cumprimentos à dama, a nossa estimada doutora Gabriela, que faz aniversário, realmente uma criatura encantadora e uma funcionária exemplar, né, do nosso TRE. Da saudação a todos. Doutor Desembargador Silvio, no meu caso, é melhor admitir que tenha sido qualquer distração externa do que admitir que a idade já esteja nos traindo no cérebro, com pequenos espasmos aí. Não se impressione que um jovem como eu, de 73, passo por isso também. Não se impressione. Faz parte, mas vamos lá. Faz parte. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio.
Muito obrigado. Feitos os cumprimentos à doutora Gabriela, aniversariante, a minha saudação a todos os integrantes do Pleno, ao doutor Rogério, cuja pessoa saúdo os nossos estimados e competentes integrantes funcionários do TRE, ao doutor Venzon, né, que retorna a nós, a todos aqueles que nos ouvem. E quero começar este breve voto dizendo que o que está escrito é longo, foi disponibilizado, e como de praxe, quando o doutor Fábio Venzon volta, a sua narrativa é tão rica que ele realmente discorre sobre todos os pontos, e eu só fui conferindo no meu relatório, no meu voto, porque é exatamente no mesmo sentido do parecer do nosso procurador eleitoral que eu estou votando. Examinei ponto a ponto, cheguei às mesmas conclusões, a sentença foi brilhante, muito bem lançada, detalhada a cada um dos pontos, e realmente, então, para não importuná-los com uma repetição da preciosidade, da minuciosidade dos fatos já trazidos pelo nosso procurador regional eleitoral, eu estou ratificando que o meu voto integralmente é no mesmo sentido e estou, eminente presidente, votando pela integral manutenção da sentença. Portanto, não é provimento negado ao recurso. É como voto. Muito bem, desembargador Silvio. Agora sim, consulto os colegas, se alguém deseja fazer alguma manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060. Sim, presidente. Só para manifestar, o processo de Itaqui. Itaqui é a terra dos meus avós e do meu pai, né? E é uma cidade marcante. Um dos personagens de Itaqui tinha uma unidade de fuzileiros navais, não é? Era o comandante Przedowski, que em homenagem dele é um teatro lá em Itaqui, um teatro muito bonito, bem em frente à praça. E uma das suas atuações foi bombardear o Alvear, numa dessas ocasiões de ilhas fronteiriças, ele foi lá e bombardeou o Alvear, virou o ídolo do Itaqui. É uma cidade que ainda mantém muito daquele seu aspecto assim, do início do século passado, né? Ainda tem a Torre do Engenho de Arroz, e lá o trem entrava de ré em Itaqui. E muito eu assistia a Maria Fumaça esbaforindo, né? Entrando no Itaqui e chegando na estação ferroviária de ré. Mas, no mais, permitida essa recordação, de pleno acordo com o voto do ex-senador Silvio, e assim como mais uma vez elogiar o professor. Muito bem. Então, recurso 060-004758 de Itaqui, negar um provimento unânime. Próximo, também relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, é o recurso 060-087585 de Cachoeirinha. Recurso apresentado por Isabela Sidney da Silva, recorrido ao Ministério Público. Com a palavra o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, neste processo, recurso interposto contra a sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada formulada pela Promotoria Eleitoral em face de Isabela Sidney da Silva, reconhecendo a prática de propaganda antecipada com pedido explícito de voto, aplicando a sanção de R$ 5.000. Em suas razões, a recorrente alega que possui pouca instrução, é desempregada e que é ex-colega de serviço do candidato, consistindo da sua manifestação em apoio espontâneo, feito por desconhecimento da lei eleitoral e em seu perfil pessoal do Facebook. Aqueles casos, assim, que para mim são um pouco difíceis, assim, no seguinte sentido. Assim. Eu já externei várias vezes nas eleições de 2020, naqueles vários processos que a gente pegou de propaganda antecipada, a vedação à propaganda, a propaganda é uma coisa, não é ruim a propaganda, é uma coisa boa, leva aos eleitores o conhecimento de quem são aquelas pessoas.
que se pretendem assumir um mandato eletivo. Então, a propaganda ela é positiva, não é ruim. Acontece que propaganda durante um período muito longo de tempo privilegia aqueles que têm mais recursos financeiros, desequilibra a disputa eleitoral, porque aí acaba distorcendo a propaganda. Tem muita propaganda de uns e pouca propaganda de outros. Às vezes o eleitor vai votar num que ele não gostaria porque recebeu mais propaganda dele, porque não conhecem. Então, para evitar esse desequilíbrio, é que se veda a propaganda antecipada. Então, o foco maior é na questão do gasto. Esse deveria ser o maior foco. Mas ficou na legislação, assim, a legislação passou, então, a permitir, porque reduziu o período da campanha, antes era 90 dias, passou para 45, passou a permitir o lançamento assim, que as pessoas que pretendiam ser candidatos informassem que pretendiam ser candidatos e por quê, quais eram as suas qualidades, o que tinham, só não poderiam pedir voto. Ficou essa reminiscência ainda da vedação que havia anteriormente, que era mais forte, em que sempre se discutia isso. Mas será que aqui existe um pedido de voto implícito? Existe? Isso aqui é uma mensagem? Enfim, havia toda essa discussão. Ficou ali. Está na legislação, não há nenhuma declaração de constitucionalidade dessa pedido explícito de voto. Mas o que acontece é que surgem situações que a gente vê que não fica... Parece que o bem jurídico tutelado não é violado. Muitas vezes, quando simplesmente se pede o voto, mas numa circunstância que é apenas uma única pessoa, uma única vez, numa página do Facebook, algo que poderia qualquer outro, não teve custo nenhum para isso, né? E aí nós verificamos assim, até uma violação da proporcionalidade, porque o bem jurídico tutelado não foi violado efetivamente. Essa que é a grande verdade. Preocupação nós temos é uma pessoa que coloca um outdoor, aí sim, gastou algo que outro não poderia gastar, ou alguém que impulsiona, aí o impulsionamento pode realmente gerar um custo que outros não poderiam ter, né? E assim, a distinção nesse caso em relação a outros, porque teve um outro caso em que o candidato pediu explicitamente vote em mim, e aí nós entendemos, bom, nesse caso não tem o que fazer, está na lei ali, não tem o que fazer. Mas aqui é a eleitora, é uma manifestação de uma pessoa que gostaria de externar, né, seu pensamento a respeito daquela pessoa e de que ela tem intenção de votar nele e tudo mais, e aí pede voto. Mas aqui é uma eleitora, não é o candidato pedindo voto, tem mais isso. Né? E para mim essa foi a maior distinção que eu fiz, claro, considerando exatamente todos os aspectos que eu estou colocando, ou seja, aqui não teve um custo maior, foi simplesmente isso. Ela mencionou, ela colocou na página dela, do Facebook, no perfil do Facebook, uma publicação, vote certo, vote no Neco, estamos juntos nessa, a cachoeirinha precisa, Neco e tal. E aí coloca, na sequência, fotografias do pré-candidato, com frases e tal dele. Então é isso. Nós entendemos que aqui não houve a violação ao bem jurídico tutelado, essa que é a grande verdade, e que então não seria proporcional, razoável a aplicação da sanção. Por isso, nosso parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando a saudação, vou me limitar o meu voto exatamente no mesmo sentido, a acessibilidade do Dr. Fábio Costa ali, que eu comunguei também. Eu estou dizendo que a normatização privilegiou a liberdade do eleitor na difusão de ideias e opiniões na internet, sob a perspectiva de que a democracia está assentada na exposição e no confronto de propostas e concepções em plena compatibilidade com o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que consagra como garantia o direito individual à livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E, no caso dos autos, de fato, trata-se de uma manifestação isolada de apoio de simples eleitora à candidatura de terceiro, vejam, não do candidato, da eleitora, com quem nutria uma amizade anterior e não de propaganda efetuada pelo pré-candidato ou por qualquer outro ator eleitoral que pudesse obter proveito, ainda que indireto, da postagem, circunstância que denota que a conduta, embora formalmente ilícita, apresenta a mínima repercussão ou efeito lesivo ao pleito. Tais peculiaridades concretas, que demonstram a ausência de desequilíbrio ou dano ao processo eleitoral, justificam o afastamento da penalidade. As demais razões eu explicitei no voto e, portanto, eu estou afastando a configuração da agressão à norma sob a perspectiva material do fato e de suas repercussões para reformar a sentença e julgando improcedente a representação.
portanto, dando provimento ao recurso. É como voto, eminente presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, recurso 060. Presidente, eu fui relator de um caso análogo em que o resultado foi diferente. Mas aqui as circunstâncias são essenciais, são diversas, e foram muito bem destacadas no voto do eminente relator, com toda a sua peculiar sensibilidade, assim como no parecer do Dr. Fábio Venzon. Então, só para não parecer alguma contradição, neste caso estou acompanhando e cumprimentando o eminente relator, assim como o Dr. Venzon, pelo voto e pelo parecer. Muito bem. Então, alguém mais deseja se manifestar? Não havendo. Então, recurso 060-087585 de Cachoeirinha. A unanimidade deram provimento a fim de julgar improcedente a representação. O próximo é o 060-03-8750, de Campo Bom, relatoria do eminente pagador Gerson Fischmann, recurso apresentado por Ismael Câmara. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, aqui trata-se de recurso deposto por Ismael Câmara contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para deferir o direito de resposta para Luciano Libório Batista Orsi, candidato a prefeito no município de Campo Bom. O recurso foi interposto por Ismael, que é a pessoa que teria que cumprir o direito de resposta. Então, aqui nós estamos opinando pelo não conhecimento por dois motivos. Intempestividade, que a intimação foi em 6 de novembro, o recurso foi interposto em 9 de novembro, o prazo era 24 horas, e também pela perda do objeto, porque não houve informação de descumprimento da decisão, que pudesse ensejar multa, as trentes, que ensejasse a necessidade de confirmar a sentença, né? Então, nós estamos entendendo aqui que a perda do objeto e intempestividade, daí o parecer pelo não conhecimento do recurso. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, eu me associo a todas as saudações anteriormente feitas e, singelamente, o voto no sentido de declarar intempestivo o recurso na linha do parecer do Ministério Público. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Recurso 060-03-8750 de Campo Bom, não conheceram unânime. Próximo, também de relatoria do desembargador Gerson Fischmann, é o 060-007541, procedência Amaral Ferrador. Recurso apresentado por Luiz Roberto Machado Vicente. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio. Senhor presidente, eminentes desembargadores, nesse caso, que trata-se de recurso em mandado de segurança, mas relacionado a uma questão eleitoral, não uma questão administrativa, nós estamos opinando pela intempestividade do recurso, porque existe uma distinção, foi trazido o parecer do Dr. Pumes, foi trazido jurisprudência nesse sentido, em que existe uma distinção quando o recurso se dá em mandado de segurança na seara administrativa, o prazo não seria o prazo de 3 dias do Código Eleitoral. Mas, se o recurso se dá no mandado de segurança envolvendo, e aqui o objetivo era declaração, o mandado de segurança foi impetrado, julgou procedente em parte o mandado de segurança impetrado por Luiz Roberto em face de ato do presidente do PTB de Amaral para o fim de declarar nula a convenção extraordinária que destituiu o impetrante do cargo de presidente da agremiação, considerando válida a convocação feita por essa e a convenção partidária. Então, é relacionada à convenção partidária, questão eleitoral, não administrativa. Então, numa situação como essa, foi juntado jurisprudência, entendendo que o prazo do recurso é o prazo de 3 dias, do artigo 258 do Código Eleitoral. Foi trazido aqui um julgamento do TRE de São Paulo. E não um prazo do CPC, prazo recursal de 15 dias. Em virtude disso, como, então, aqui foi interposto depois desse prazo, houve intimação de sentença em 30 de outubro, o recurso foi interposto em 9 de novembro, então, pareceria pela intempestividade. Não conhecimento pela intempestividade. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, acho que a minha pauta hoje é só pela intempestividade. Efetivamente, na linha do parecer, tem essa discussão, é verdade, mas como
na Lei 12.016 não tem previsão de prazo recursal ao mandado de segurança, se aplica aquele tríduo. E a intimação foi dia 30 e só no dia 9 que o advogado entrou no PJE e ali apresentou, mas já tinha decorrido o prazo. Então, é pela intempestividade do recurso. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Recurso 060007541 de Amaral Ferrador. A unanimidade não conheceram do recurso. Próximo é o 060045734, de Encruzilhada do Sul, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e é um recurso apresentado pela Coligação para Encruzilhada Mudar e Avançar. A palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, este recurso é interposto face de sentença proferida pelo juízo da 19ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação ajuizada pela Coligação para a Encruzilhada Mudar e Avançar, uma vez que não verificou irregularidades relacionadas à propaganda antecipada e impulsionamento. Parecer aqui do Dr. Pumes. Então, em princípio, é uma representação que envolveria propaganda antecipada e também impulsionamento da propaganda eleitoral, normal. Em relação à propaganda antecipada, o parecer foi no sentido, no caso aqui a sentença julgou improcedente. O parecer foi no sentido da manutenção da sentença em relação à ausência de propaganda antecipada, porque verificou que se tratava exatamente daquela situação que a pessoa apenas está dizendo. No caso aqui, como mencionado no parecer, como bem referido pelo juiz Ocó, a conduta dos representados nas mídias sociais, ainda que exaltem suas qualidades pessoais, busquem apoio político, mencionem as ações políticas envolvidas e das que pretendem desenvolver, bem como a divulgação da pré-candidatura, não envolve pedido explícito de voto, né? Então, por isso são legais. Isso porque somente o pedido explícito de voto caracteriza a propaganda e também, não somente o pedido explícito, mas aqui não houve aquela utilização de e-mail proibido durante a campanha e nem com um valor muito alto que impedisse que outros pudessem fazer a mesma manifestação. Então, se entendeu aqui palavras do Dr. Pumes, com efeito no conteúdo objeto de impugnação, especificamente no que diz respeito ao vídeo de divulgação da pré-candidatura, ainda disponível na rede social Facebook, não há pedido explícito de voto, mas sim breve relatório sobre a vida pessoal e profissional do candidato. Ou seja, então, o pré-candidato apenas discorre sobre sua origem de pequeno agricultor no interior do Rio Grande do Sul e também sobre sua carreira política. Sempre foi direcionado à agricultura familiar e à reforma agrária. Então, enfim, o entendimento realmente foi também do Dr. Pumes aqui no parecer, foi no mesmo sentido da sentença, de que não houve aqui aquelas hipóteses que ensejariam a propaganda antecipada. Então, nesse ponto seria pelo desprovimento. Agora, em relação, e aqui seria propaganda no período eleitoral, né, já não seria propaganda antecipada, seria propaganda no período eleitoral, ela não teria havido violação em relação à questão do impulsionamento. Por quê? Porque depreende-se que não houve respeito ao artigo 27, parágrafo 5º da resolução 23.610, porque nas propagandas impulsionadas no período eleitoral, o número de inscrição do CNPJ e também aquela expressão propaganda eleitoral não se faziam presentes, né? Então, correta a multa nesse caso. Então, o parecer do Ministério Público é pelo parcial provimento do recurso, para aplicar, então, a multa em relação ao impulsionamento com desrespeito às normas ali eleitorais. Esse é o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, o desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, só para confirmar aqui, o número é o 457, né? Exatamente. 060-0457-34, encruzilhada. Perfeito. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do voto, e em homenagem ao estimado procurador regional eleitoral, eu vou ler a ementa do acordo na parte substancial aqui, porque eu vou divergir em parte do parecer, o que é sempre uma exceção, diga-se passagem. Nós sempre acolhemos o brilhante parecer do doutor representante do Ministério Público. A ementa faz uma narrativa da questão, que já foi desenvolvida, menciona os atos normativos em causa e a partir do seguinte. Segundo o entendimento do egrégio TSE, caracteriza a propaganda eleitoral antecipada apenas o pedido explícito de voto, que pode também ser identificado pelo uso das denominadas palavras mágicas, magic words. A tendência é restringir os atos da pré-campanha pelo conteúdo, redação do pedido
explícito de votos e das palavras mágicas equivalentes. E forma, vedando atos praticados de formas proibidas de propaganda na campanha eleitoral, apontando uma postura de exame do caso concreto e dos custos da publicidade, especialmente quanto à forma de pré-campanha extrapolar o limite do candidato médio. As manifestações dos pré-candidatos foram realizadas em perfil pessoal do Facebook, sem pedido de voto, e em tudo estão adequadas àquela manifestação regularmente realizável pelo candidato médio, não configurada a propaganda eleitoral antecipada, a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, inclusive com a necessidade de que contasse com a expressão propaganda eleitoral, não se aplica ao caso concreto, não havendo por que falar de impulsionamento irregular. De modo que, com essa síntese, senhor presidente, eu voto pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060-0457/34 de Encruzilhada, a unanimidade negaram provimento. O último julgamento da sessão é um pedido de regularização de situação de inadimplência, número 060-0380-82, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, e é um pedido apresentado pelo Patriota. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de pedido de regularização formulado pelo Diretório Estadual do Patriota, referente ao exercício 2016. As contas do partido desse exercício de 2016 foram julgadas não prestadas nos autos do processo eleitoral 7470, trânsito julgado em 22 de novembro de 2018. E com determinação de suspensão do registro, vedação e recebimento de novas cotas do fundo partidário, até que as contas sejam regularizadas, bem como recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de 4.400 e corrente recebimento de recurso de origem não identificada de omissão de recebimento de recurso do fundo partidário. A questão da suspensão do registro certamente já foi levantada por decisões administrativas da Corte, mas, enfim, esse caso aqui se busca a regularização das contas, porque há essa determinação de suspensão de cotas do fundo partidário. E a unidade técnica, em relação a esse pedido de regularização, ela menciona o seguinte: a agremiação apresentou declaração de não movimentação financeira, e deixando de apresentar os seguintes documentos. E aí lista uma série de documentos, assim, são 14, não mais, 19, 20 documentos, praticamente, acho que é tudo. Enfim, se notar ainda que persistiram, aí palavras nossas, as mesmas inconsistências já apuradas por ocasião da prestação de contas anterior, com suporte na análise dos extratos bancários da agremiação, obtidos por meio de convênio com o Banco Central do Brasil, ocasião em que haviam sido identificadas contas bancárias não informadas pela agremiação, bem como o ingresso de recursos sem a informação do CPF dos doadores, o ingresso de valores do fundo partidário e a divergência entre o apontamento de ausência de movimentação financeira feito pela agremiação e a movimentação efetivamente apurada. Quer dizer, aqui, nesse caso, novamente, vem a questão da ausência de movimentação, declaração de ausência de movimentação financeira. Mas já no julgamento de contas não prestadas se verificou que houve, tanto é que se determinou o recolhimento de recursos. Né? Então, aqui, mesmo problema, novamente. Então, em virtude disso, estamos opinando pelo indeferimento pedido de regularização de contas julgadas não prestadas. A palavra, o eminente relator, o desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais integrantes da Corte, a saudação do Dr. Fábio Venzon, me associando também aos sentimentos pela perda dos familiares recentemente ocorrida, uma saudação ao Dr. Rogério, na pessoa de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Umas felicitações à querida Gabriela, servidora secretária da Corregedoria, pessoa que eu conheci há pouco tempo atrás, quando da organização do plantão eleitoral do dia da eleição, conversamos bastante, é uma pessoa muito querida e sempre disposta a colaborar e resolver os problemas. Então, um grande beijo, Gabriela, muitas felicidades pelo aniversário.
Senhor presidente, com relação ao processo em pauta, efetivamente houve uma completa discrepância entre a declaração do Patriotas referente à prestação de contas de 2016, quando era ainda o Partido Ecológico Nacional, o PEN, onde ele manifesta que não houve movimentação financeira e apuração da equipe técnica, a unidade técnica deste tribunal, com convênio com o Banco Central, verificou a ocorrência de uma série de movimentações que não foram explicadas pela GREI. Bem colocado, eu listo no voto os 20 documentos que não foram apresentados, de modo que, sem essas informações e essa documentação pertinente, fica inviável a análise dessa movimentação financeira, razão pela qual eu voto pelo indeferimento do pedido de regularização das contas. É assim como voto, presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, proclamando o resultado do 060-0380/82, Porto Alegre. A unanimidade indeferiram o pedido de regularização. Quero também me associar aos pêsames apresentados ao Dr. Fábio Venzon por perda de familiar e a comunicar aqui a próxima sessão, na próxima terça-feira, 13 de abril, às 14 horas. Terça-feira, 13 de abril, 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo a todos uma boa tarde e um bom trabalho. Até a próxima terça, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde a todos. Igualmente.